Gente, ontem eu tava voltando da casa da minha mãe, que fica aqui bem pertinho. Aqui pertinho de casa, tava vindo de bicicleta. Aí passei numa rua que tava cheia de entulho na calçada. De cara com esse vaso de planta. Olha, ele tá todo velho, capenga, sujo, bem zoadinho, mas eu acho que dá pra aproveitar e fazer outra coisa. Vou lavar ele, deixar ele bem limpinho e volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, já lavei, tá bem limpinho, olha aqui por dentro, tá tudo limpinho. Tem umas manchinhas que eu acho que não vai sair, já manchou mesmo o plástico, mas tudo bem porque não vai aparecer no final. E pra falar a verdade, eu já estava procurando na rua, perguntando por aí, perguntando pra minha mãe, perguntando pros vizinhos. Não sei vocês, mas eu fico andando na rua olhando pra todos os lados, vendo se eu acho qualquer coisa que sirva pro projeto que tá na minha mente. Então eu já vinha de olho em alguma coisa, um vasilhame, um galão, servisse como uma estrutura, uma base para uma peça que eu tô doidinha pra fazer. Peguei essa caixa de papelão aqui que eu vou usar para poder dar um pouquinho mais de volume pro meu vaso, porque eu não quero que ele fique nesse formato assim, ó, fininho, tá vendo? Eu acho que eu quero ele mais gordinho, então eu vou começar a cortar aqui para mudar o perfil do vaso. Então, gente, eu cortei essa primeira peça aqui nesse formato, que é justamente o formato que eu quero acrescentar no meu vaso. Agora eu vou usar essa peça que já tá cortada como um molde para fazer mais algumas iguais. E aqui é bem livre, tá? Vai depender totalmente de como você quer deixar o seu vaso. Esse molde é tipo um nível, sabe? Igual quando você tá colocando piso, que você usa um nível para saber até onde a massa pode ir. Aqui é só para eu ter uma referência de até onde eu preciso preencher. Então não se preocupa se estiver rabiscado, se não for da mesma cor, se não estiver perfeito, tá bom? Agora eu vou usar essa fita larga adesiva para poder colar as minhas peças no vaso. Mas se você não quiser usar fita larga, você também pode estar usando cola quente. Eu não sei que milagre que eu não estou usando a cola quente, né? Vocês sabem que eu coloco na cola quente. Mas acho que a fita já estava mais fácil aqui perto de mim, e aí eu resolvi fazer com ela mesmo hoje. Prontinho. Repare que nas quinas eu também coloquei o papelão, mas eu deixei um pouquinho mais estreito, seguindo o mesmo formato do lado de fora do molde que eu recortei, só que mais fininho. Colei tudo do mesmo jeito e agora chegou a hora de preencher esses espaços, para deixar o meu vaso mais gordinho. E aí que eu tava aqui pensando que eu ia usar para poder preencher, tinha que ser uma coisa que eu tivesse bastante e que fosse barata. Meu papel craft já tá acabando, então não ia dar certo. Fiquei pensando e aí me lembrei que ontem eu tinha pegado uma lona de plástico grande, bem grandona, que tava já para jogar fora. Ela tava ali dentro do saco já para jogar fora, separado perto do lixo. Aí eu pensei, não vou jogar fora não esse plástico tão grande, vamos reaproveitar. Então eu vou usar esse plástico amarelo para preencher o vaso cortando e colando. Igual eu tô mostrando aqui para vocês, vou amassando, vou passando a cola quente, que agora para mim vai ser mais prático, eu vou usar a cola quente mesmo para poder preencher esses espaços. Mas aí na sua casa você faz do jeito que você tiver, tá? Pode misturar plástico, papel, revista, jornal, o que tiver. O material que você vai usar nessa parte não faz a menor diferença. O importante é você reaproveitar. Eu tô usando plástico porque é o que eu tenho aqui em maior quantidade e a ideia principal é eu gastar o mínimo possível ou não gastar nada. E esse DIY de hoje tá literalmente do lixo ao luxo. O pote eu achei na caçamba, a caixa eu recortei de que ia pro lixo, o plástico que eu vou usar também tava no saco já pronto para ir pro lixo. Agora vamos ver no que vai dar isso daqui.
E se você acha que eu vou conseguir transformar esse monte de coisa que eu achei tudo indo pro lixo em uma peça bonita, deixa aqui seu comentário, não esquece. E se eu ainda não conseguir te convencer que no final isso vai dar certo, também deixa seu comentário que eu quero saber, viu? E aproveitando, se você ainda não é inscrito do canal, não esqueça de se inscrever, de deixar seu comentário, de compartilhar as suas dicas. Eu amo trocar ideia com vocês. Vocês sempre têm ideias brilhantes e essa troca é super legal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem bastante vídeo legal no canal, depois dá uma olhadinha, dá uma passadinha para conferir, tá bom? E se você tá aqui comigo sempre assistindo, curtindo, comentando, meu muito obrigada. A participação de vocês é muito importante e faz toda a diferença. Como vocês viram, eu enrolei todo o vaso aqui com esse plástico bolha de um pedacinho sobrando aqui. Enrolei como se fosse um plástico filme, puxando bem. Poderia ter usado também uma fita adesiva, uma fita crepe, uma fita craft, porém, eu iria gastar mais. E aqui com plástico bolha deu certo, então por enquanto ele vai ficar assim. Agora eu quero mudar um pouco a aparência da boca do vaso, que é bem quadrado. Eu quero deixar um formato mais arredondado, combinando com o formato do corpo do vaso agora. Pensei em fazer aqui com esse papel crepom. Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente, sinceramente, não tô gostando não. Eu acho que não vai ficar legal. Fora que o crepom vai manchar depois e vai dar mais trabalho. Aí eu lembrei que tem uma boia de piscina, aqueles macarrão, sabe? Aquele canudo de isopor. Acho que eu vou cortar e colocar aqui no lugar. Vai ser bem melhor. Pronto, já colei, ficou assim. Tá bem feinho, mas depois a gente vai esconder tudo isso, vai dar certo. Preparei agora uma misturinha de cola branca. Vou colocar água para deixar bem ralinho, tá? Não precisa ser grosso, pode deixar bem ralinho. Vou picar aqui uns pedacinhos que eu tenho de papel craft e vou cobrir toda a minha peça, bem tranquila, bem despretensiosa. Rasguei o papel na mão mesmo, passo a cola, vou colocar o papel craft ali de boa, cobrindo toda a peça. Eu resolvi sair ali da sombra e vir aqui pro sol. Está muito quente, eu vou começar a trabalhar com gesso. Eu pensei, acho que aqui fica melhor. Mas eu tô quase desistindo e voltando ali pra sombra já. Eu tô colocando um pouquinho de gesso aqui, vou misturar bem até formar uma massinha, nem muito rala, nem muito grossa. Aí eu vou começar a aplicar, construindo algumas camadas. Por enquanto, o nosso vaso tá assim, bem feinho, tadinho, coitado. A gente não dá muita coisa pra ele agora, mas fica comigo até o final, porque eu tenho certeza, tenho fé que isso aqui vai dar certo. Depois do almoço agora, Elisa, tá muito sol. Olha, agora pensa numa coisa boa que é ter mãe, né? Mesmo depois de velha, casada com filho, ainda ter uma mãezinha que cuida da gente, nossa, é uma maravilha, uma benção. Eu postei no último vídeo esses dias, não sei se foi o último, aquele que eu fiz um quadro. Se você ainda não viu, depois dá uma olhadinha, dá uma passadinha lá no canal, porque ficou incrível. E nesse vídeo eu estava mexendo com gesso, só que eu não tinha nenhuma luva aqui em casa, acredita? Pra proteger minha mão.
A única que eu tinha era aquelas luvas de trabalho, de pano, meio de lã, sabe? E foi aquela mesma que eu usei no dia e gravei o vídeo assim. Aí minha mãe viu o vídeo, gente, no outro dia ela apareceu aqui com essas luvas pra mim. Ai, minha mãe é meu amor. Obrigado, mamãe, te amo. Então agora eu comecei uma camadinha bem fininha, bem ralinha mesmo, só jogando gesso aqui em cima. Vou esperar dar uma secadinha rápida. Como eu estou aqui no sol, com esse calor, rapidinho seca. Aí eu já venho com a segunda camada, depois a terceira camada e assim por diante, a quantidade de camada que eu achar que for necessário. Eu não posso deixar a camada muito fininha, senão esse vaso vai ficar tipo uma casquinha de ovo, já pensou? Fica uma camada muito delicada, aí você encosta no vaso e como embaixo é plástico, papel, ele acaba quebrando. Então precisa ser uma camada resistente, mas a gente vai construindo isso aos poucos. Passa uma bem fininha, espera secar, coloca mais um pouquinho e assim vai com paciência. Eu mudei de lugar, voltei aqui para a sombra. Você acredita que estava tão quente que o meu celular desligou por causa do calor? Meu Deus do céu. Olha só como já está ficando. Aqui já tem 4 camadas. Como as camadas são bem fininhas, elas secam bem rapidinho. E mesmo assim, você não precisa esperar secar totalmente, só seca ali ao toque mesmo. Então já tá desse jeito, mas eu ainda vou passar algumas camadas e depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Mas já tá pegando formato já aqui, ó. Já não tá mais aquela coisa feia. Também não tá bonito ainda, né? Mas estou entendendo. Agora eu já passei todas as camadas, ele ficou desse jeito aqui. A última eu passei uma camada bem mais grossa, ele já tá bem sequinho. E no total foram 7 camadas, todas bem fininha. Mas tem um detalhe bem importante, tá? Eu não fiz isso tudo no mesmo dia, eu deixei o gesso secar bem antes de começar a lixar. Aqui tá muito quente, tem bastante sol, o lugar é bem ventilado, então eu deixei secar de um dia para o outro. Mas o ideal é esperar pelo menos de 24 a 48 horas para ele ficar bem sequinho. Inclusive dá para perceber que ele tá até mais branquinho. Isso acontece porque quando o gesso seca, ele muda de cor, fica bem branquinho mesmo. E essa é uma das dicas para você saber que ele já está pronto para começar a lixar, a trabalhar ou pintar. Porque se você tentar lixar o gesso ainda úmido, ele pode esfarelar e acabar estragando todo o acabamento. Às vezes você quer deixar uma coisa bem lisinha, você não vai conseguir, porque ele vai começar a soltar uma massinha na lixa. Agora sim, com ele bem seco, eu vou começar a lixar para ir dando uma forma pro vaso e deixar ele bem bonito. Confia no processo, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Pronto, agora sim. Terminei todo o lixamento da peça. Vocês viram que eu lixei bastante, porque tinha ficado algumas imperfeições. Então eu fui corrigindo com calma, lixando, até deixar tudo mais lisinho possível. E agora ela também já tá bem sequinha. Claro que ainda vai ficar algumas imperfeições. A peça não vai ficar retinha, lisinha, como se fosse de fábrica. Porque aqui também é um trabalho manual, artesanal. Então sempre vai ter um detalhe ou outro, e isso também faz parte do charme da peça. Eu caprichei bastante na hora de lixar, e agora vamos começar a parte da pintura. Eu já isolei algumas partes da peça aqui, porque eu vou usar mais de uma cor. Então, tô protegendo bem a área para que cada cor fique bem certinha ali no seu lugar.
Agora eu vou fazer a misturinha da cor. Eu sempre acabo pintando as minhas peças aqui no tom do barro, o meu barro fake. E como sempre, surgem bastante dúvidas de vocês nos comentários, perguntando qual foram as cores que eu usei, qual foi a tinta que eu usei. Então hoje eu vou mostrar bem direitinho como eu faço. Dessa vez eu não estou usando a tinta PVA, eu estou usando uma tinta de parede mesmo, é a tinta Souvenir. Eu vou usar a misturinha, a mesma mistura que eu usei para poder pintar o vaso, é a mesma tinta, só que agora eu vou acrescentar alguns pigmentos nessa tinta. Então para eu chegar nesse tom do meu barro fake, eu uso o pigmento da cor marrom, a cor vermelha e o ocre. Então aí na sua casa, se você for usar tinta PVA, você vai substituir pelos corantes. Você vai usar a cor da tinta vermelha, uma tinta marrom e uma tinta amarela. Então, ok, essas são as cores. Mas tem um detalhe que hoje também eu não vou usar o bicarbonato. Eu sempre coloco o bicarbonato nessa misturinha para dar aquela textura de barro, aquela coisa mais barrosa. Só que hoje eu vou testar uma outra coisa aqui e vou mostrar para vocês. Então essa foi a cor que eu cheguei hoje. No total foram 10 gotinhas do pigmento vermelho, 10 do marrom e 15 do amarelo. E a novidade é que dessa vez, ao invés de colocar o bicarbonato de sódio, eu vou colocar o gesso cola. Eu tenho um pouquinho de gesso cola aqui, como eu queria que a peça ficasse mais resistente, vai ser uma peça que vai ficar no quintal, pensei em colocar um gesso cola. Eu acho que eu vou conseguir alcançar a textura que eu quero e eu acho que vai dar bom. Primeira vez que eu tô tentando. Eu vou colocar uma quantidade bem pequena de gesso cola, é uma quantidade que não vai dar para endurecer a tinta assim tão rápido, tá bom? E isso tudo naquela quantidade bem pequena que eu coloquei de tinta que eu mostrei antes. Você pode ir colocando aos poucos, conforme a cor for surgindo e conforme você achar que vai ficar mais bonito. Se quiser um tom mais puxado para o vermelho, coloca mais vermelho. Se quiser mais quente, coloca um pouquinho mais de amarelo. Vai ajustando devagarzinho. Eu costumo fazer no olho mesmo. Hoje que eu tentei contar aqui as gotinhas, porque eu queria dividir com vocês. Mas normalmente eu vou olhando a cor e sentindo ali na hora até chegar no que ficou bom. Aqui nessa parte eu resolvi usar um stencil, eu já tinha ele aqui em casa há um bom tempinho, acho a estampa dele super bonita. Também escolhi essa tinta azul marinho, que é um tom de azul que eu amo e que eu achei que combina super bem com as peças que já tem no lugar onde eu vou colocar esse vaso. Uma coisa que eu costumo fazer quando eu uso stencil é o seguinte, eu uso uma parte, depois eu tiro o stencil, lavo e seco e só depois eu coloco de novo ele para continuar. Eu não sei se todo mundo faz assim, mas eu prefiro porque aí eu tenho certeza do que não vou correr o risco de sujar a pintura quando encostar de novo na peça. Outra dica importante é não deixar a esponja muito molhada de tinta. O ideal é usar uma tinta um pouco mais grossinha, tirar bem o excesso e ir aplicando aos pouquinhos. Eu usei uma bucha mesmo de pia, cortei os pedacinhos e fui usando. Existe pincel próprio para stencil, que é tipo uma buchinha, mas em casa dá super para improvisar. E o segredo é nunca carregar muito na tinta. Vai construindo camadas bem fininhas e assim você evita que a tinta vaze por baixo do stencil. E se escapar alguma coisinha, não tem problema. Depois você só vem com o pincel, como eu tô mostrando aqui no vídeo, e retocando, passando ali onde tiver uma manchinha, bem simples, para deixar um acabamento bem bonito. Depois eu finalizei as partes claras usando um verniz acrílico brilhante da linha Artistic. Eu não passei o verniz nas partes onde eu pintei de terracota, porque eu quis deixar essa aparência fosco mesmo do barro. E esse é o resultado do meu vaso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ficou muito bonito aqui na minha casa. E se você gostou, não deixe de deixar o seu comentário. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau!